Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas aulas de Ecologia da Conservação. Essa é a nossa terceira aula. Na aula de hoje nós vamos ver o que são serviços ecossistêmicos, esses serviços ofertados pela natureza às populações humanas. Nós vamos ver os tipos de serviços e como eles estão distribuídos nos ecossistemas da Terra. E nós também vamos ver as principais ameaças a esses serviços ecossistêmicos. Nos slides que eu encaminhei em PDF, vocês também vão encontrar material sobre economia verde, que são os valores dos serviços ou a valoração monetária desses serviços, mas eu optei por não apresentar essa parte da economia verde aqui na videoaula. Bom, quais são então esses serviços oferecidos pela biodiversidade? Nesse slide vocês vão ver que existem vários serviços que a natureza oferece para populações humanas. Isso a gente pode encontrar nas florestas, isso a gente pode encontrar na água, na purificação da água pelos manguezais, os serviços ofertados para alimentação humana, proteção da costa, polinização. Então, tem uma gama muito grande de serviços que a natureza oferece para os seres humanos. E muitas vezes nós nem conseguimos perceber isso no nosso dia a dia. Então, os serviços ecossistêmicos, eles são organizados dentro dessas 4 categorias que aparecem nessa figura. Temos os serviços de suporte, que incluem aí fotossíntese, por exemplo, formação do solo. Nós temos os serviços de provisão, que são aqueles que constituem produtos que são utilizados de uma maneira direta, por populações humanas, como água limpa, alimento, recursos pesqueiros, madeira, a polinização. E nós temos serviços de regulação, que incluem aí o controle de cheias, a purificação da água, o estoque de carbono, purificação do ar. E também os serviços culturais são incluídos como uma categoria, que daí a gente vai ter, por exemplo, os valores estéticos, da natureza, por exemplo, os cenários belíssimos que a natureza nos proporciona, serviços de recreação, para nossa diversão, serviços relacionados à educação, a educação de jovens, de adultos, de crianças, através da pesquisa, por exemplo, é um serviço oferecido pela biodiversidade. Então, nós temos essas 4 categorias que são utilizadas para classificar, então, os serviços que a diversidade oferece. Uma definição de serviços ambientais ou ecossistêmicos, às vezes esses termos são utilizados concomitantemente, e têm significados muito parecidos. Então, os serviços ambientais ou ecossistêmicos são processos gerados pela natureza através dos ecossistemas, com a finalidade de sustentar a vida na Terra. Esses serviços são responsáveis pela manutenção da biodiversidade, o que permite a geração de produtos como madeira, fibra, peixes. Então, tem vários serviços que a natureza oferece, sendo eles chamados ambientais ou ecossistêmicos. Bom, agora nos próximos slides a gente vai tentar fazer um exercício. Claro que nós não estamos juntos, mas eu vou tentar listar para vocês quantos serviços nós identificamos nos diferentes ecossistemas. Então eu começo por um recife de coral, que é um ambiente altamente diverso, é o ecossistema marinho que concentra a maior biodiversidade. Então no mar é nos recifes de coral que nós encontramos a maior riqueza de espécies, biodiversidade. E a gente pode traçar um paralelo em termos de biodiversidade entre esse ecossistema marinho e as florestas tropicais nos ambientes terrestres. Então, quais os serviços que a gente identifica aqui? Em aula eu daria um tempo para vocês pensarem e elencarem esses serviços, mas eu já vou listar eles agora na sequência. Então, nós encontramos aqui peixes e outros organismos, um serviço de alimentação, os fármacos, então extraídos de corais e esponjas utilizados aí na medicina, proteção da costa, a própria biodiversidade, o ciclo do carbono, então a contribuição dos recifes de coral desses ecossistemas para o ciclo de carbono e para o ciclo de carbonato de cálcio, que é um componente aí fundamental para o crescimento de organismos como corais e também moluscos que possuem concha e utilizam desse componente na sua formação e seu crescimento. Existem também serviços espirituais e culturais, ecoturismo, proteção a outros organismos, então esse ambiente, o Recife, ele fornece hábitat para uma enorme quantidade de organismos.
filtragem da água do oceano. Então, esses são alguns dos serviços oferecidos por recifes de coral. Bom, e no manguezal, quantos serviços que nós identificamos? Uns segundos para pensar, mas eu já vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente também encontra serviços aí relacionados com alimentação, né? Então, serviço de provisão, como peixes e outros organismos, caranguejos. Esse ecossistema também é fundamental no ciclo de vida de organismos marinhos. Então, nós temos muitos peixes, tanto ósseos quanto peixes elasmobrânquios, né, as raias e tubarões que utilizam os manguezais nas fases iniciais de crescimento, como juvenis ou também em época reprodutiva. A proteção da costa, também oferecida por esse ecossistema, é fundamental. A própria biodiversidade, o ciclo do carbono, então os mangues eles acumulam muito carbono, né, tem uma quantidade enorme de matéria orgânica, então eles são fundamentais no ciclo desse elemento. Também tem um serviço cultural, o ecoturismo, eles também filtram nutrientes e contribuem aí para a estabilização de sedimentos, né. Um outro ecossistema, então uma floresta, pode ser uma floresta tropical ou uma floresta num ambiente temperado, né? Quais são os serviços que a gente encontra numa floresta? São inúmeros, então elenquei algum deles aqui. Então nós encontramos madeira, um serviço de provisão, hábitat para espécies, sustentação do solo, que aqui já seria um serviço de regulação, biodiversidade, o ciclo do carbono, também um serviço de regulação, serviços espirituais e culturais, ecoturismo, ciclagem de nutrientes, aqui inúmeros nutrientes, né? Nós temos carbono, nitrogênio, fósforo, decomposição também, então aqui nas florestas também ocorre decomposição, fotossíntese, erosão e assoreamento, né? Então tem esse papel aqui em controlar a erosão e assoreamento, então serviço de regulação, e o fornecimento de alimentos e medicamentos. Então, serviço de provisão também. Bom, mais um slide, então, purificação da água, controle de doenças nas florestas, e agora nós passamos para um outro ecossistema, né, os ecossistemas de água doce, né, podendo ser um lago ou um rio, como que é o que aparece aqui. Então, nos ecossistemas de água doce, nós encontramos a importância no ciclo de água na terra, hábitat para espécies, sustentação do solo, biodiversidade, serviços culturais também espirituais, aí o ecoturismo, alimento, ciclagem de nutrientes e decomposição. Em relação àquelas 4 categorias de serviços, o que nós encontramos dentro delas? Então, os serviços de suporte são aqueles serviços que são necessários para a produção de outros serviços ecossistêmicos, né? Então, o hábitat é um exemplo bem interessante. Se a gente não tiver diversidade de hábitat, por exemplo, disponibilidade de hábitat, nós não temos uma biodiversidade associada a esses habitats. Então, nós precisamos desse serviço, né, os habitats, para ter biodiversidade. Então, esse serviço aqui sustenta outros serviços ecossistêmicos. Então, nós também temos a importância aqui dos ciclos de nutrientes. Se a gente não tem esses ciclos de nutrientes, a gente não tem biodiversidade associada, né? E o sistema não funciona. Polinização, por exemplo, é fundamental para a gente ter sementes, frutos, uma diversidade grande de espécies arbóreas, por exemplo, mais alimentos disponíveis para outros animais. Então, esse serviço é importante para manter tanto um serviço de provisão, que seria utilização pelas populações humanas, quanto para manter a diversidade dentro de florestas, por exemplo. Formação do solo também é um serviço de suporte muito importante, né? Que daí inclui matéria orgânica, os minerais e os organismos que formam o solo. Então, aqui nessa imagem vocês veem exemplos desses serviços de suporte, como polinização, formação do solo. Os serviços de provisão são aqueles bens produzidos ou oferecidos por ecossistemas. Então, são produtos utilizados imediatamente por populações humanas, né? Aqui dentro a gente vai encontrar, por exemplo, recursos pesqueiros, né? Que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Os combustíveis fósseis também são um exemplo de serviço de provisão. Sementes e frutos, fibras naturais, a madeira. Então, aqui nós temos todos esses produtos que são utilizados imediatamente por populações humanas. Então, eles estão prontos para serem utilizados.
Aqui a gente também pode incluir a caça como um exemplo, né, que ainda é utilizada, é um recurso muito importante para populações, principalmente populações empobrecidas. Então, povos da Amazônia, que vivem associados a florestas, né? Na Índia a gente tem exemplos de populações que utilizam ainda animais, né, diretamente da natureza. Na África, então, normalmente esse serviço ele é utilizado por populações mais empobrecidas, no caso, a caça, certo? E aí a gente tem uma outra categoria dos serviços de regulação, que são aqueles benefícios que nós temos, né? Então nós como população humana temos, que são obtidos do controle ou manutenção de processos ecossistêmicos. Então a regulação do clima, por exemplo, ela acontece em função daqueles serviços ofertados, né, ou do funcionamento das florestas, por exemplo, que acabam por regular o clima e contribuir para regular o clima regional, local, mas também numa escala global. Regulação da água, então, a importância da natureza para controlar o ciclo da água, por exemplo, influenciar a quantidade, distribuição da água, as enchentes, secas, os regimes hídricos. A regulação dos gases atmosféricos, então, no ciclo do carbono e do oxigênio. Regulação de distúrbios, então, que a natureza faz, né? Então, controlando enchentes, tempestades, tsunamis. Regulação de pestes, que acontece dentro da natureza, dentro das florestas ou outros tipos de ecossistemas, né? Que diferentes animais ou não animais só, mas outros grupos também, né? Interagem e controlam, né, a distribuição e o alcance de determinadas epidemias, por exemplo, então a regulação de pestes, absorção de resíduos como carbono, né, enxofre, resíduos orgânicos, controle de erosão e assoreamento, que a natureza também contribui para isso, e o controle de doenças. Então todos esses serviços são nos beneficiamos deles, mas são oferecidos porque fazem parte do controle que a natureza tem sobre vários processos. Então aqui a gente tem esses exemplos em formas de imagens, então vocês estão vendo aqui uma erosão muito grave, né? Enchentes, né? O controle de nutrientes, né? Então com esgotos, por exemplo, que são controlados, até determinado ponto eles são controlados por organismos que vivem nos ambientes aquáticos, né? E aí nós temos os serviços culturais, essa última categoria, que corresponde a benefícios não materiais dos ecossistemas. Então aqui nós encontramos valores espirituais, a herança cultural, recreação e turismo, valores estéticos que a natureza confere, formação genética, sistemas de conhecimento tradicional, educação e pesquisa também aparecem aqui, e as relações sociais. Então, para nós, a natureza tem uma importância muito grande porque ela é nossa fonte de estudo e de trabalho. Então, a gente também utiliza desse serviço da natureza, né? Um serviço cultural, mas que nós utilizamos para o nosso trabalho. E aqui dentro das funções ecossistêmicas, eu também gostaria de destacar esses aspectos, né, identidade cultural, oportunidades para pesquisa e oportunidades futuras que também nos são oferecidas pela natureza. E esses outros dois pontos aqui, que são a base natural para o desenvolvimento de negócios, então a natureza nos oferecendo esse serviço, e o processo de polinização também na agricultura, que é fundamental. Agora nós vamos dar uma olhada em como os serviços ocorrem nos diferentes ecossistemas. Então, nos ambientes recifais, que eu tinha mostrado para vocês lá no início da aula, nós temos entre 0,1 e 0,5% dos oceanos cobertos por recifes. Então, é uma área muito diminuta, né? Uma área muito pequena nos oceanos. Apesar disso, esse ecossistema é um dos mais diversos e produtivos do planeta, tá? Então, no ambiente marinho, ele é o mais produtivo do planeta, ele está entre os mais produtivos. E 1/3 das espécies de peixes marinhos são encontrados em ambientes recifais. Então, quais os serviços que a gente encontra aqui? Alimentos, atividades de recreação, proteção da costa, consumo, né, por populações humanas e também aí a sobrevivência, né, o livelihood. Então, a gente tem muitos
organismos que são capturados em ambientes recifais, então tem esse serviço de provisão, mas também tem grande parte das populações, né, principalmente em ambientes tropicais e países subdesenvolvidos, que tem muito, onde a gente encontra pessoas que dependem dos recifes para sobreviver, porque é dali que extraem sua principal fonte de proteína. Então eles têm esse papel muito importante, né, em países que estão localizados nos trópicos, que são países pouco desenvolvidos, né, principalmente no Triângulo dos Corais, onde a gente tem muitas ilhas, né, e países pobres, populações empobrecidas e dependendo desses recursos. Bem, quais os serviços que nós encontramos nas florestas? 44% das florestas do planeta são florestas tropicais. E nesse ecossistema, o tipo de floresta que concentra a maior riqueza de espécies é a floresta primária, né, que é aquela que está em melhor estado de conservação, comparando, por exemplo, com uma floresta secundária. Essas florestas elas produzem então muitos serviços ecossistêmicos, como aqueles relacionados com o controle da água, a regulação, né, do ciclo da água e também oferecem um microclima, então elas contribuem para a existência desse microclima e também fazem parte aí do controle do clima numa escala regional e às vezes até numa escala continental, como é o caso da floresta amazônica e o papel da floresta amazônica no controle do clima de todo o país, né, e na América do Sul. Também tem esse serviço relacionado com o sequestro do carbono, que é muito importante, tendo em vista o aquecimento global e todo esse esforço de várias nações do mundo em diminuir as emissões de carbono, contribuindo assim para a mitigação das mudanças climáticas. E a gente também encontra outros serviços, como os alimentos, né, serviços de provisão, né, os medicamentos, madeira e combustível. Então aí uma imagem numa floresta primária na ilha de Santa Catarina, né? Então aqui seria a Mata Atlântica. E aqui os serviços e bens que são extraídos diretamente das florestas tropicais. É um slide que foi extraído de uma ONG, né, internacional. E aqui eles estão elencados, então, aqueles que são bens e serviços que contribuem para a renda, certo? Como madeira e outros produtos, ou turismo, para alimentação, como a caça, né? Os peixes de água doce que são capturados e costeiros também, controle da erosão, irrigação, padrões de distribuição da chuva, polinização. Então aqui a gente tem vários, né? Esses serviços e bens. E aqui eu gostaria de destacar esses que estão relacionados com saúde, como contribuir para que a gente tenha uma água limpa, né, e pura para beber, ar puro, medicina, né, então aqui esse medicine está relacionado a medicamentos, controle dos mosquitos, né, então aqui seria um controle de pestes e também de doenças, controle do fogo e recreação. Então todos esses diferentes itens elencados aqui contribuem para a nossa saúde. Então esse aspecto é bem importante a gente ter em mente, né, que vocês tenham isso em mente, porque é muito atual considerando a crise que nós estamos vivendo hoje na saúde. Bom, e em relação aos rios, né, e riachos, assim como os recifes de coral, eles também correspondem a uma parte muito pequena da terra, né, tanto em área ocupada quanto em porcentagem da água que existe no planeta Terra, né? Então os rios e riachos correspondem a 0,0001% da água na Terra. E aqui a gente tem serviços que variam dramaticamente com a escala espacial e temporal. Então a gente tem dinâmicas aqui que influenciam na quantidade de serviços que são oferecidos pela água doce. Então, desde riachos a grandes deltas, né? Imaginem o que a gente encontra de serviço num pequeno riacho, né? Que existe numa floresta, às vezes dentro de uma propriedade, né? Das propriedades como fazendas e sítios, até um grande delta, como é o delta
a foz do rio Amazonas, por exemplo, né? Então, a quantidade de serviços vai variar aí com a escala espacial, com a ordem de grandeza do rio e também com o tempo, né? Uma dinâmica temporal. Aqui a gente vai ter serviços como a água potável, os recursos pesqueiros, controle das cheias, hábitat, né? Então, hábitat para uma grande quantidade de espécies e manutenção dessa diversidade, e aí valores culturais e estéticos, né? Então, pensem da importância que um rio tem para comunidades que estão inseridas vivem na beira desses rios, né? Como comunidades ribeirinhas, né? Para nós que estamos afastados dos rios e a nossa cidade não beira um rio, por exemplo, não tem um rio não expressa esse valor estético e cultural, mas para populações que vivem à beira dos rios, eles são muito importantes, né? Culturalmente e esteticamente. Nessa tabela, eu gostaria que vocês ficassem atentos a esse gradiente de cinza que tem bem na direita, e esse gradiente ele muda, né? Então ele pode ser aqui de um tom mais claro para um mais escuro e de um mais escuro para um mais claro. E o que, que muda aqui nessas colunas é a ordem de grandeza do rio. Então, desde riachos, que a gente está falando primeira e segunda ordem, até grandes rios, né? E planícies inundadas, ou os estuários, em que a gente tem aqui rios de sexta ordem para cima. O que acontece é que os serviços eles vão mudar de acordo com a grandeza do rio. Então, se a gente está falando de um riacho ou de um rio de sexta ordem para cima, certo? Então, os serviços de provisão, né, como, por exemplo, utilização da água para agricultura, ele vai ser maior num rio maior. Então, aqui a gente tem esse serviço numa quantidade maior. E tem outros serviços que são maiores em riachos e rios pequenos, como por exemplo a utilização de organismos aquáticos para medicamentos, e que é mais fácil da gente acessar isso nos rios menores e riachos, certo? A importância, por exemplo, para manter a qualidade da água, os riachos são fundamentais para manter a qualidade da água, então a gente tem esse serviço de regulação expresso numa quantidade, numa importância maior nos rios e riachos pequenos, certo? Então isso muda de acordo com a grandeza do rio. Então, num rio a gente encontra, por exemplo, água doce, autopurificação, o ciclo da água, recreação, produção primária. E numa zona ripária a gente encontra serviços como controle da erosão, recreação, formação do solo. Então, isso vai variar de acordo com a zona do rio que nós estamos considerando. Em terras baixas, por exemplo, nós encontramos a importância do controle de cheias, da regulação do clima, purificação e controle da água, formação do solo. Então, em terras que são inundáveis, né, a gente tem esses serviços aparecendo. Bem, nós vimos nos slides anteriores a grande quantidade de serviços que a natureza oferece às populações humanas e que a biodiversidade está diretamente relacionada com serviços ecossistêmicos. Então, nós dependemos da natureza porque ela oferece todos esses serviços que são fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Mas, se a gente sabe que estamos associados com esses serviços ecossistêmicos e deles nós dependemos, por que nós continuamos a destruir a natureza e comprometer a oferta e manutenção desses serviços ecossistêmicos? O que nós estamos fazendo? Né? O que nós temos feito de errado? Por que nós ameaçamos a natureza se ao mesmo tempo nós dependemos desses serviços? Então, tem várias perguntas em torno dessa questão. Por exemplo, quais são as populações que são mais vulneráveis à perda do serviço? Será que todas são igualmente vulneráveis? Será que todos estamos dependendo da natureza no mesmo nível ou no mesmo grau? Então, são vários os questionamentos e eles são muito relevantes, tendo em vista essa crise que nós estamos vivendo atualmente, tanto a crise da diversidade, da biodiversidade, quanto a crise que faz nós termos que nos afastar nesse momento, que está relacionada com o acesso à diversidade, né? E o acesso das populações a itens como alimentação, né? Serviço de provisão. Esse slide é interessante porque ele relaciona uma figura que relaciona o serviço ecossistêmico com o bem-estar humano. Então, a gente tem o acesso a esses serviços da natureza, como o serviço de provisão, de regulação e serviços culturais,
sendo fundamentais, por exemplo, para a nossa segurança, né? Então, segurança pessoal, para manter, ter bens materiais, né? E uma vida adequada, então, uma vida, aqui diz uma good life, né? Também para a saúde e bens que estão relacionados com relações sociais. Então, se nós temos, por exemplo, provisão, né, acesso ao serviço de provisão como alimento, água, madeira e fibra, esses itens de provisão, nós vamos ter segurança, porque nós vamos ter segurança pessoal e o acesso seguro a esses recursos, né, e também segurança contra desastres ambientais. E também nós vamos ter, por exemplo, abrigo, acesso aos bens, comida suficiente, né? Então nutrição adequada e uma sobrevivência, né? Uma vida adequada, adequate livelihoods. Aqui a gente tem também a importância desses serviços como regulação do clima, regulação de enchentes e de doenças associadas com o bem-estar e com a saúde, como força, por exemplo, aparece aqui, acesso à água limpa e a um ar limpo. Então, se a gente tem acesso a esses itens, nós temos saúde, nós temos segurança pessoal e podemos sobreviver. Então, os serviços ecossistêmicos e o nosso acesso a eles está diretamente relacionado com o nosso bem-estar, então o bem-estar de populações humanas. Aqui nós temos a cor diferente dessas setas, então ela está indicando o potencial para esses serviços ecossistêmicos serem mediados por fatores econômicos, então os que são em marrom são aqueles que são mais influenciados por fatores socioeconômicos, né? Então pessoas que têm recursos financeiros também têm acesso a isso, então os que são em marrom têm essa dependência. E aqui, em relação à espessura da seta, a gente tem a intensidade, né, que existe no link entre serviço ecossistêmico e bem-estar humano. Então, as mais espessas também querem dizer que tem um link mais forte entre o serviço ecossistêmico e o bem-estar humano. Quais são as principais ameaças aos serviços ecossistêmicos? Basicamente são as mesmas que ameaçam a biodiversidade, como espécies invasoras, mudanças climáticas, perda de hábitat, poluição, a caça ou sobreexploração de outros recursos, como os recursos pesqueiros, e doenças. Em relação às espécies invasoras, eu trouxe esse artigo que mostra como espécies invasoras estão comprometendo serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano. Então, tem vários exemplos nesse artigo. Então, o objetivo desse artigo foi de avaliar o impacto das espécies exóticas invasoras sobre serviços ecossistêmicos. Então, ele tem 3 exemplos, né? Então, são estudos de caso para a África, Grandes Lagos dos Estados Unidos e Havaí. Então, como que espécies exóticas afetam o serviço de provisão, regulação e serviços culturais. E eles propõem uma abordagem de pesquisa para preencher algumas lacunas na área, então para entender melhor como que essas espécies estão afetando os serviços ecossistêmicos. E aí tem alguns exemplos que aparecem aqui nessa planilha, que resume os impactos do mexilhão dourado, que é o zebra mussel, nos serviços ecossistêmicos dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, e eles apresentam aqui qual o serviço que está impactado, a descrição do impacto, se esse impacto é positivo ou negativo e o custo que esse impacto tem. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em termos de serviço de provisão, aqui que seria alimentação, o impacto é de que, na verdade, esse mexilhão dourado, ele compromete a alimentação de alguns peixes que existem nos lagos, por exemplo, porque eles alteram a quantidade de luz que existe no ambiente e competem com outros peixes, predando aí o zooplâncton, né, que é um impacto, né, que eles estimam ainda não se compreende muito bem, mas tem um impacto aí de 32,3 milhões de dólares por ano, impactos de custos, né, sobre a aquicultura, né? Então, qual é o impacto aqui? É um impacto negativo para a aquicultura ou aquacultura, né? Em função do avanço dessa espécie exótica aqui, que é o mexilhão dourado. Tem alguns outros que não existe dado suficiente, por exemplo, o impacto da existência e avanço
das populações desse mexilhão sobre heranças culturais ou sobre valores estéticos, né? Por exemplo, esse mexilhão cobre aí praias e barcos, tem uma implicação estética, mas não se sabe qual que é o impacto em termos de recursos financeiros, né, o impacto monetário. Nesse artigo do Vorosmart e colaboradores de 2010, eles avaliaram qual que é a segurança das populações humanas em relação ao acesso à água, né, aos recursos hídricos. Eles relacionam essa segurança em relação ao acesso à água com a utilização de tecnologias por países então que têm recursos para investir nisso e relacionam com as ameaças à biodiversidade e com os países aí que estão em desenvolvimento. Então, se vocês olharem esse mapa bem de cima e o mapa de baixo, o de cima ele representa a segurança em relação ao acesso o acesso à água, né? Então, onde poderia ocorrer algum incidente e ameaçar o acesso, comprometer o acesso à água. E na parte de baixo vocês estão vendo ameaça à biodiversidade. Então, tem uma grande correlação espacial entre essas duas variáveis aqui. Os autores, então, tentam relacionar, né, as ameaças à biodiversidade com a segurança, a ameaça de acesso à água, né, então segurança de acesso à água. E aqui vocês estão vendo em cinza locais em que a biodiversidade é pouco ameaçada e também tem uma pouca, ou baixa, né, ameaça de acesso à água. Então isso quer dizer que nesses locais as pessoas têm acesso à água e a biodiversidade não está tão comprometida assim. Em vermelho são aqueles locais em que a biodiversidade está bem ameaçada e também o acesso das populações a recursos hídricos é comprometido. Então vocês podem ver que na África, né, em populações pobres e também em Índia e China, a gente tem esse comprometimento, Sudeste Asiático, a gente tem esse comprometimento tanto da biodiversidade, então são aqueles locais em que a biodiversidade é bem comprometida, e também locais onde as populações têm um acesso limitado à água, aos recursos hídricos. Então, nesse artigo aí, de maneira resumida, eles quantificaram as diferentes formas de impacto aos ecossistemas de água doce no planeta e mostraram que 80% da população mundial está exposta a altos níveis de ameaça em relação à água, que eles chamam de water security, e eles contrapõem aí que as nações ricas elas têm tecnologia para lidar com o problema e facilitar o acesso das pessoas à pouca água que existe em seus territórios, como é o caso da Europa. Enquanto nações pobres são aquelas mais vulneráveis, têm os recursos, mas não têm acesso aos recursos. E o Brasil é um exemplo clássico disso, onde a gente tem boa parte da população, né, em milhares de pessoas aí, sem acesso à água e muitas vezes morando próximo, né, nas proximidades de rios. Né, isso é porque não tem acesso a esse recurso. Então, 65% dos hábitats associados aos desagües são considerados ameaçados e eles sugerem no final do artigo que para responder a essa crise é preciso atacar as ameaças na sua origem e não remediar os sintomas lá na frente, que são sintomas aí que com certeza terão altos custos para serem tratados, né? No caso, despoluir rios é um exemplo. Nos oceanos a gente também tem um problema, né? A biodiversidade também está sendo perdida numa taxa bem grande, comprometendo os serviços ecossistêmicos em diferentes escalas. E a gente tem um aumento aí na taxa de colapso dos recursos pesqueiros. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse artigo The Worm e colaboradores, de 2006. Isso já faz muito tempo, né? Então a gente tem pelo menos 14 anos aí da publicação desse artigo. E a pergunta é, será que essas taxas ainda são reversíveis de perda da biodiversidade no ambiente marinho? Nessa figura de Worm e colaboradores 2006, vocês estão vendo ao longo do tempo, desde 1950 até 2000, a proporção de táxons colapsados, partindo do zero e chegando aqui a 80%. Então, são táxons que colapsaram nessas
regiões marinhas aqui que eles chamam de LMEs, que são Large Marine Ecoregions, então é nessa escala das ecorregiões que essa análise é feita. No que está colorido aqui, né, então vocês têm diferentes riquezas de espécies, então tem uma riqueza baixa até uma riqueza alta, e eles estão mostrando a proporção de organismos que colapsaram nessas regiões, nesse período aí de 50 anos, esses diamantes da parte de cima são os dados de colapsos por ano e nos triângulos são os colapsos acumulados, né, na parte de baixo. E em preto vocês estão vendo os dados reunidos, né, para as diferentes ecorregiões. Em vermelho a gente encontra os locais que são ricos em espécies e em azul os locais que são empobrecidos, que são aqueles que têm menos de 500 espécies. Então vocês estão vendo que a gente parte aí de uma proporção baixa, né, de taxas colapsados, e a gente começa a aumentar essa taxa aí de colapso a partir da década de 70, chegando até 80% dos táxons colapsados em regiões mais empobrecidas, como essas aqui em azul, né? Em regiões mais ricas a gente não chega a 80%, mas chega aí a 50% de espécies colapsadas. Então, para mostrar para vocês o cenário nos ecossistemas marinho-costeiros, certo? Então, esse é um panorama geral aí das nossas ameaças aos serviços ecossistêmicos, poderíamos incluir outros exemplos, mas eu deixo vocês com esses exemplos aqui das ameaças aos ecossistemas de água doce e seus serviços e aos ecossistemas marinhos e os seus serviços. Nós continuamos mais nas próximas aulas.